Boa noite. A Madeira está a sentir os efeitos da crise no turismo. Em julho deste ano, a taxa de ocupação foi de 65% e os proveitos registraram uma queda de 0,2%. Ainda assim, a Madeira continua a ser uma região atrativa para os mercados alemão, britânico e francês. O turismo é uma área da economia estratégica para o desenvolvimento do arquipélago madeirense. Nesse sentido, a Universidade da Madeira criou um observatório que pode ser uma ferramenta importante para os governantes e empresários. Esta noite conversamos com António Almeida, presidente do Observatório de Turismo da Universidade da Madeira, sobre o projeto que tem um ano de existência. Muito boa noite, Sr. Doutor. O que é que esteve na origem ou na gênese deste projeto? Este projeto correspondeu a uma iniciativa do Gabinete da Reitoria e inscreve-se também nos objetivos e na missão da Universidade, que é ter uma maior participação junto da sociedade civil, no sentido quer de oferecer formação de qualidade, mas também de providenciar respostas para os problemas atuais que a sociedade sente. Tendo em conta a importância que o turismo tem na economia regional, julgou-se da máxima importância contribuir também para a formação, para o esclarecimento e para a produção de informação útil para os operadores do setor. É um projeto limitado no tempo, digamos assim, a prazo, ou é para ter continuidade? De acordo com o regulamento, é um projeto que não tem, digamos, tempo determinado. O objetivo é ir produzindo output. Obviamente vão-se fazendo avaliações periódicas no sentido de verificar que está adequado à missão para a qual foi criado, mas não existe uma data limite para a sua, digamos, para o término. Qual é a equipa, quem trabalha neste Observatório do Turismo? São voluntários, são professores? É pago, é remunerado ou não? Não, é a título voluntário, há contributos de docentes, também há contributos de alunos, mas o objetivo digamos que o Observatório tem que operar dentro dos limites impostos pela atual situação financeira, quer do país, quer das universidades, e nesse aspecto, até agora, temos sobretudo trabalhado com base em trabalho voluntário. Obviamente também a participação de parte dos alunos no projeto permite que possam adquirir algumas competências e nesse sentido creio que também é positivo para eles. Como é que é feita a recolha de dados e o levantamento dos dados para depois a posterior avaliação? Até agora temos trabalhado sobretudo do lado da procura. Procuramos tentar perceber melhor quais são as atitudes, o processo de decisão por parte dos turistas e neste âmbito a produção de questionários e depois a sua distribuição constitui um fator importante da recolha de informação. Até agora tem sido sobretudo obter alguns dados primários, mas também temos trabalhado com dados publicados que são importantes e num futuro próximo contamos começar a inserir dentro da página do Observatório dados que são publicados. O objetivo do Observatório é exatamente monitorizar, observar, ajudar a produzir conclusões. Quando é que vamos ter algumas conclusões? Já temos alguns estudos, estou ainda em fase de refinamento, porque julgamos que é importante que quando a informação for publicada venha com o máximo tratamento possível. O nosso objetivo é que ela seja fidedigna, que os operadores possam olhar para ela e exija algum cuidado, digamos, na sua produção, tratamento, para a posterior divulgação junto do público. Digamos que aqui no meio deste processo de recolha e de monitorização, de recolha de dados, há um trabalho de campo. Como é que é feito esse trabalho de campo? É com os alunos, deduzo eu, e com os professores? Como é que se faz? Com alunos. Os alunos, digamos, recebem alguma formação sobre o questionário que vai ser aplicado. Até agora temos tido uma ajuda valiosíssima por parte da ANAM no sentido de permitir utilizar as zonas do aeroporto para inquirir os passageiros. Tentamos ter amostras minimamente representativas. Também no sentido de obter dados que possam ser comparados em termos internacionais, procuramos basear as questões que são incluídas nos questionários noutros estudos que já foram realizados, para permitir ter algum termo de comparação. De qualquer forma, também, na maior parte dos estudos, as questões são relativamente standard e é o que nós procuramos fazer neste momento. Para já, aqueles dados, numa primeira análise, digamos assim, são dados que indicam que a Madeira vai no bom caminho? Os dados indicam que os turistas estão relativamente satisfeitos com o destino, é uma experiência que para eles é positiva, estão prontos e dispostos a recomendar o destino, existe também uma elevada probabilidade de retorno. Dentro dessa medida, digamos que os nossos resultados são positivos e indiciam que o nível de satisfação será elevado. O que nós também temos de ter em conta é que a Madeira, como destino, concorre com outros destinos, quer em área geográfica relativamente similar e que nos anos mais recentes, a nível mundial, tem havido uma multiplicação da oferta em termos de destinos, o que coloca a Madeira em concorrência com destinos, mas tendo em conta esse conjunto de questões e também o facto da Madeira já estar no mercado há dezenas, se não centenas de anos,
presumo que se pode concluir que são resultados satisfatórios e significativos e positivos. Com estes resultados, uma vez estes relatórios elaborados, são para entregar, têm o objetivo de entregar ao Governo e às entidades hoteleiras ou apenas divulgar numa página de internet para acesso público? Creio que a melhor opção será a divulgação para acesso público. Obviamente também se pode, digamos, depois da sua divulgação no acesso público, partilhar com outras entidades, até para comparação de resultados e para receber sugestões futuras para que se possa melhorar o processo de recolha de informação, a definição de objetos de estudo, etc, etc. Mas o objetivo será para divulgação, tal como acontece com a prática de outros observatórios, quer no território nacional, quer no estrangeiro. Quando foi criado o Observatório do Turismo na Universidade da Madeira, teve já o feedback, digamos assim, dos hoteleiros e dos empresários ligados ao setor terciário e à hotelaria? Até agora, sim, o feedback que se possa, digamos, dizer como que seja mensurável, não temos. Tem já sido veiculada alguma informação. Digamos, o facto de não ter sido, talvez não ter sido referenciado a algum outro aspecto, presumo que a informação que foi transmitida foi julgada como plausível, mas à medida que se vai ganhando mais experiência e se vai tendo resultados mais palpáveis para oferecer, o objetivo é começar cada vez mais a ter feedback por parte dos operadores. E já agora também aproveito para, entre aspas, lançar o desafio que, dentro dos limites que são impostos pela missão do Observatório, é nosso objetivo contribuirmos para a produção de informação e para auxiliar o destino como um todo e os seus operadores. Já disse que fazia a recolha de dados junto do aeroporto, nas partidas, principalmente para avaliar a qualidade dos serviços que são prestados aqui na Madeira pelos serviços hoteleiros. É possível fazer esse trabalho também junto dos hotéis madeirenses? É também possível. Pelo menos do que vamos observando nos estudos publicados, há 2 ou 3 abordagens que são possíveis para recolher os dados. Muito frequentemente estudantes ou outros inquiridores são colocados junto de postos muito concorridos por parte dos turistas e procura-se abordar de forma aleatória turistas e convidá-los a preencher o questionário. O contributo dos hoteleiros também é muito importante em alguns contextos. O aeroporto permite, digamos, talvez aumentar o grau de aleatoriedade, porque praticamente a esmagadora maioria acaba por sair do destino pelo aeroporto, é o último ponto de contacto. E tendo em conta que, em alguns casos, até os turistas têm que esperar algum tempo antes de embarcar, cria-se um clima mais propício para ter o contributo deles. Que tipo de turista é que visita a Madeira? É um turista que prefere a natureza, um turista que prefere a cidade? Qual é o perfil do turista que visita a região? Eu, por acaso, posso aqui dispor de alguns dados. Digamos, um tratamento preliminar do questionário que fizemos sobre o índice de satisfação e os resultados que nós temos. A idade média aponta para alguém que tem os 49 anos, o grau de habilitações é de nível superior, o número de pessoas com mestrado com doutoramento é relativamente significativo, tem um nível de rendimento acima da média e o que se constata é que os fatores que ainda predominam em termos dos fatores que justificam a procura de destino de Madeira ainda é o contacto com a natureza, questões de relaxar, descanso, mas começa-se a notar que existe uma proporção de turistas que é crescente, que também procura algo mais nas férias. O algo mais poderá ser ter algum tipo de experiências que habitualmente não têm e também um efeito de aprendizagem. O turista hoje em dia deseja, além de um período de descanso e de relaxamento, procura também ter a percepção que teve a oportunidade de aprender ou de contactar com uma nova cultura, de observar dados históricos, culturais, contactar ou visitar sítios importantes do ponto de vista do património, mas há uma fração importante dos turistas que começa digamos, a ter uma apreciação forte por aspectos relacionados com a cultura, com a história, com o património. Digamos que um turista também procura alguma informação cultural, digamos assim. Acha que a vertente dos concertos e a vertente das exposições pode ganhar, pode ser uma mais-valia aqui para a Madeira? Sim, os resultados que têm sido obtidos e também a informação que se vai obtendo em estudos já publicados para áreas similares e para tipo de produtos similares ou destinos similares aponta para uma importância crescente da vertente cultural, embora será necessário ter em linha de conta que o objetivo principal da educação e das férias continua a ser a questão do relaxamento, quebrar com a rotina diária, escapar dos ambientes urbanos e também de contextos laborais que talvez sejam cada vez mais agressivos, mas ao mesmo tempo o turista de facto pretende ter algum tipo de experimentação cultural, embora não se possa presumir que vai ser tipo de aprendizagem dura. Querem uma abordagem soft relativamente a questões culturais, mas há um interesse crescente. Agora é necessário adequar o produto para, digamos, a real preferência do turista que nos visita. Mas tudo isso, toda essa oferta complementar é importante. É um turista licenciado? Pode-se dizer que é um turista com algum poder económico? Sim, tem um certo poder económico, tem rendimentos na média ou acima da média dos países de origem, comparativamente ao português, claramente acima da média.
O facto de ter um nível de qualificação académica também acima da média, pelo menos com a licenciatura, leva a que tenha, obviamente, maior capacidade de consumo de produtos culturais. Será necessário ter em conta que continua a ser um turista, não vai ter ali uma aprendizagem dura de um determinado aspecto cultural. E também é preciso ter em conta que a procura é extremamente heterogénea e que talvez um turista que numa determinada visita até tinha uma certa propensão para ver produtos culturais, noutra visita pode já ter um maior interesse noutro tipo de produto. Será necessário ter em conta que a procura está cada vez mais heterogénea. E é possível, com este perfil de turista, apostarmos ainda mais na qualidade, que é uma das batalhas que os empresários têm tentado vencer ou travar aqui na Madeira? Quer dizer, a qualidade, tendo em conta a multiplicação da oferta de destinos, tem que ser uma hipótese de base e tem que se procurar garantir o máximo de índices possíveis de qualidade. Tendo em conta que, sobretudo no que concerne ao turista europeu, ele tem já uma grande experiência em termos de número de visitas, de férias, de países que visitou, o que leva a capacidade de deslumbrar. Para atingir patamares elevados em termos de deslumbramento do turista, é preciso investir uma enorme quantidade de recursos. O objetivo será oferecer sempre uma experiência minimamente agradável, que deixe memórias positivas, com o mínimo de incidentes críticos, de forma a que o feedback que ele irá transmitir a outras pessoas seja positivo. Dr. António Almeida, na sua opinião, quais são as mais-valias da Madeira enquanto destino turístico? O que é possível observar de alguns estudos que foram feitos, e eu desenvolvi algum trabalho na área do turismo rural, há obviamente a questão da natureza. Depois temos um destino que está no contexto europeu, que oferece padrões de segurança e de qualidade similares ao que ocorre no contexto europeu. É um destino clássico, histórico, uma parte acontece com os números que indiciam que uma parte dos turistas já tiveram familiares que visitaram o destino, há uma certa continuidade, pode haver uma história de tradição de visita do destino na família, o que permite transmitir um sentimento de segurança, um produto que é oferecido no contexto europeu, com qualidade, tem o contacto com a natureza, relaxamento, e digamos que o que o turista procura no contexto da região da Madeira é o que sucede também com o turista que visita ilhas. Há um padrão de procura específico e a Madeira enquanto destino corresponde a esse conjunto de preferências e de interesses manifestos pelo turista quando pretende visitar uma ilha. Podemos dizer que as ilhas são mais seguras, é isso? No contexto europeu, creio que será, uma constatação de facto. E relativamente à Madeira, os indicadores também indicam. A observação que eu fiz resulta de algum tratamento estatístico de outros estudos em que foi um fator que aparece com algum relevo. Foi detectado num estudo que a questão da segurança, da tranquilidade é importante, porque efetivamente se o turista visita a ilha, por exemplo, escapar do contexto urbano, da pressão que tem no local de trabalho, o facto de se sentir absolutamente tranquilo, ter a noção que a população é bastante acolhedora, que pode descansar e relaxar, é um fator importante para um sentimento de tranquilidade durante o período. No seu trabalho de pesquisa, que análise faz da evolução que tem tido o turismo madeirense? O turismo madeirense, em termos quantitativos e de algumas variáveis-chave, como dormidas, hóspedes, oferta, segue um padrão que já está mais ou menos definido na literatura. Obviamente que há uma fase, quando um destino, se abre aos operadores globais e se abre à procura mundial, há uma fase inicial de crescimento quase exponencial. O crescimento vai abrandando à medida que o destino vai sendo cada vez mais conhecido e entra-se numa fase de estabilização. Depois, nessa fase que estamos agora? Sim, tal como já aconteceu com outros destinos na bacia do Mediterrâneo, que acontece com a generalidade dos destinos. Um aspecto que se nota relativamente ao turismo é que existe uma grande inércia. Há elementos de transformação e de alteração que podem correr de um ano para o outro, mas existem também elementos de inércia que podem ser utilizados pelo gestor do destino para manter o nível de procura relativamente constante ou em crescimento, oferecendo novos produtos, procurando refinir a imagem de forma a manter o destino relativamente atrativo. Há cidades europeias que estão no top da procura há dezenas de anos e continuam no top da procura porque têm fatores que levam a que sejam continuamente visitadas anos após anos pelos turistas. E a Madeira, de certa forma, também se pode considerar que é um destino clássico, que significa que continuará a ser atrativa para uma fração. Um destino clássico para os mercados francês, alemão e também britânico. Sim. No entanto, há outros mercados que estão agora em crescimento, digamos assim, para o destino Madeira. Quais são esses mercados? Das estatísticas que tenho visto, há mercados como alguns da Europa de Leste, também a França tem tido crescimentos extremamente interessantes. Depois há mercados em que se constata em termos estatísticos e felizmente os dados publicados para a região da Madeira, em alguns casos, para alguns países começam a partir de 46, o que permite de facto ter uma perspectiva bastante longa da evolução. Em alguns casos há evoluções cíclicas, aqui há uma relativa fase de abrandamento, mas depois continua a haver
Há uma recuperação. O importante a ter em linha de conta é que, em termos de mercados emissores, o mercado europeu continua a ser extremamente importante em termos globais e também para a Europa, macrozona onde se insere a região autónoma da Madeira. Os ditos mercados emergentes estão em crescimento, como a Escandinávia, a Rússia e a China. É possível que venhamos a ter mais turistas durante os próximos tempos, mais turistas destes países? As expectativas, eu antes, digamos, até em termos de preparação para a entrevista, estive a ver alguns dados publicados em termos globais e indiciam que, de facto, os mercados estarão em decrescimento. Talvez expectável que uma fase inicial procura seja canalizada sobretudo para regiões mais próximas. Com o tempo, à medida que estes turistas, as classes médias de países como a Índia e como a China, ganham mais experiência e acumulam, digamos, viagens a países limítrofes, naturalmente, com o tempo começam-se a expandir e começarão a visitar outras regiões. Agora, algumas leis básicas que podem ser aplicadas ao campo da economia ou do turismo, a distância é um fator a ter em linha de conta. Quanto mais distante tiver um destino, menor será a probabilidade de conseguir atrair turistas, a não ser que seja um destino que tenha uma oferta única, excepcional, que exista uma elevada frequência em termos de oferta de transporte aéreo, mas é expectável com o tempo, à medida que aumenta a classe média desse país, aumenta o seu poder de compra e aumenta a experiência de férias que eles têm em destinos vizinhos, começam a procurar destinos progressivamente mais longínquos. A falta de voos diretos para estes países, por exemplo, para a Rússia e para a China, é um grande entrave ao desenvolvimento ou à perspectiva de que um dia estes países possam ser grandes apreciadores da Madeira? Sim, certamente será um fator em linha de conta, embora também o que se poderá ser referido é que neste mercado extremamente competitivo e aberto, os operadores estão certamente atentos a oportunidades de negócio e assim que surgir uma oportunidade de negócio e que se veja que a operação será rentável, é de pressupor que serão abertas a esse tipo de operações. Neste momento há uma crise na Turquia e no Egito. Acha que é possível a Madeira capitalizar aqueles turistas europeus que iam para o norte da África? Correspondam a uma percepção que também é notada na literatura, em que a bacia do Mediterrâneo continua a atrair uma boa parte da procura europeia. Em termos europeus, um dado estatístico que eu encontrei há pouco tempo na literatura indica que 70% dos europeus ainda continuam a procurar zonas insulares ou zonas costeiras para fazer as férias. Obviamente que irão procurar zonas em que os índices de segurança serão maiores e, nesse sentido, a Madeira acaba por ser uma região que é beneficiada. É um objetivo do Observatório do Turismo, assim que for possível, fazer um estudo básico econométrico para estimar a sensibilidade ou a variação da procura que ocorre aqui na região autónoma da Madeira quando existem crises nessa zona do Médio Oriente, mas, digamos, é uma percepção que já está refletida na literatura. Quando existe instabilidade política, a procura turística reduz-se, porque o turista, quando procura, quando se desloca para uma experiência de férias, obviamente quer estar tranquilo e não ter estar num grau de alerta que não tem no seu país de origem. E aqui a estratégia é reforçar a promoção junto dos países emissores, digamos assim? Quer dizer, quanto maior for os índices de promoção, obviamente maior a probabilidade de chamar a atenção do turista e de o atrair. Tendo em conta que se vive em situação económica na Europa em que há orçamentos, digamos, compactados, uma forma também de se procurar ultrapassar é procurar garantir sempre ao turista um nível de qualidade muito razoável, porque essa satisfação que é oferecida e o elevado, digamos, a criação de um elevado nível de confiança junto do consumidor, que ele irá ter uma experiência satisfatória, muito frequentemente é a forma de publicidade mais barata, porque ele teve uma boa experiência de férias, vai contar a familiares e amigos, e tendo em conta também o papel que as redes sociais têm hoje em dia, é a melhor forma de difundir informação positiva e que tem as pessoas têm um grau de confiança, digamos que os futuros consumidores têm um elevado grau de confiança, são um conhecido, um vizinho que garante que aquele destino oferece boas possibilidades e que é um destino que oferece tranquilidade, segurança, corresponde às expectativas e às necessidades, é, digamos, a forma de publicidade de baixo custo extremamente eficaz. A melhor forma de fazer a publicidade é na internet, é isso que me está a dizer? Cada vez mais, aproxima-se de cerca de 50% das compras são feitas online. Muitas da informação que é obtida sobre destinos são os próprios futuros turistas que vão procurar informação, vão procurar ver quais foram os comentários que foram feitos por outros turistas, vão procurar obter informação junto do seu grupo de familiares e de amigos. Muita dessa informação, obviamente, é veiculada por plataformas que estão alojadas na internet e é fundamental. As campanhas são importantes, obviamente, mas os indicadores disponíveis indicam que no contexto da Europa Ocidental, vai a caminho de 50% das compras são feitas online, a procura de informação é feita online, a criação da convicção sobre o destino e sobre a seleção do número reduzido de escolhas, depois vai levar a uma escolha final, também é feita a pesquisa de informação, o tratamento, a avaliação, é feita muito com recurso à informação que está disponível na internet. Qual é o peso das redes sociais? É possível estimar?
Não tenho indicadores precisos. As informações que indicam nos vários estudos que estamos vindo a realizar é que quando se procura aferir qual foi a fonte de informação, tudo que está relacionado com o website, a internet, surge de facto em primeiro lugar. Em segundo, surge a opinião de amigos e familiares, que é também extremamente importante. A percepção que se pode tirar é que os dois fatores se interligam. Se há informação positiva de familiares, obviamente já facilita a seleção do destino, e também se a procura é feita através da internet, depois essa informação pode ser validada por informação de familiares e amigos. Dr. António Almeida, neste momento estamos perante dois mercados que estão em queda, o mercado nacional e também o mercado espanhol. A Madeira deve estar preocupada com esta realidade e com este decréscimo registrado este ano? Fontes de decréscimo serão sempre razões de preocupação, sobretudo tendo em conta a importância que tem o mercado continental e também a importância relativa que tem o mercado espanhol, tendo em conta a distância, tendo em conta que é um destino relativamente próximo, será, em teoria, um destino onde se pode obter uma percentagem significativa de turistas. A médio prazo é impossível recuperar estes destinos ou inverter esta tendência? Digamos, a informação que eu tenho disponível indicará que não. Relativamente a alguns mercados, por exemplo, da zona da Escandinávia, observa-se frequentemente uma oscilação. Ou seja, haverá um pico que é obtido num determinado ano e pode-se voltar a recuperar, a atingir aqueles valores num período de 6 a 7 anos. Ou seja, nota-se alguns elementos cíclicos, o que significa que será possível voltar a recuperar, pelo menos em termos históricos, em termos econométricos. A evidência disponível aponta que sim, que é necessário, é possível voltar a recuperar esses mercados. Ao olharmos as estatísticas, vemos um crescimento do mercado brasileiro, que a nível do país foi de 10,4% em julho deste ano. O Brasil é, assim, o quinto mercado emissor de turistas para o nosso país. Este é um mercado em crescimento que devemos olhar de outra forma e que, digamos assim, outrora foram os portugueses a ir para o Brasil fazer turismo, neste momento é o brasileiro que tem algum poder de compra e que vem cá fazer férias. Este é um mercado que precisa dar atenção? Nos tempos correntes em que existe um excesso, entre aspas, de oferta, multiplicidade da oferta, o turista tem um grande leque de opções e de escolha. Obviamente todos os mercados que oferecem um potencial são importantes e, sobretudo, mercados em que a procura pode ser justificada por razões que não resultam da mera procura de uma experiência de férias, mas haverá razões históricas e familiares. Obviamente que é um mercado extremamente importante para explorar, porque o que pode atrair um turista que vem do mercado relativamente ao qual existem ligações históricas é diferente do que atrair um turista que vem de uma região relativamente ao qual as ligações históricas ou algum tipo de ligação afetiva é muito mais reduzida. Neste aspecto, certamente que é um mercado a olhar com atenção e a explorar, até porque a economia brasileira é uma economia que está em franco crescimento. Digamos, a classe média está-se a expandir, o poder de compra estará a aumentar e são tudo razões a que levam que se deva tentar atrair o máximo possível de... Que outros mercados, na sua opinião, devemos dar atenção? Digamos, a literatura existente e os estudos existentes sobre, digamos, a gestão dos mercados emissores indiciam o seguinte, que se deve procurar, além de, obviamente, tentar atrair consumidores que vêm de mercados emergentes, é mais fácil tentar garantir um grau de lealdade ou tentar atrair um turista que já teve alguma experiência com destino. É mais barato, entre aspas, tentar atrair um cliente novo. Nesse aspecto, é fazer uma gestão inteligente em simultâneo de mercados emergentes e de mercados tradicionais. Embora os mercados emergentes possam ter na aparência, num determinado ano ou num determinado período, possam ter taxas de crescimento bastante elevadas e são bastante atrativas e até são mediáticas, em termos de percentagem, os mercados tradicionais continuam a ser extremamente importantes. O mercado português, alemão e inglês ainda correspondem a cerca de 2/3 a valor que tem vindo a decrescer, mas em termos percentual, continuam a ser os mercados decisivos. A Madeira está refém dos transportes aéreos. Como investigador, como é que analisa esta problemática? É a Madeira e a maior parte das regiões insulares. A questão do transporte aéreo coloca-se, obviamente, na frequência, na qualidade das ligações, no número de ligações, sabendo também o seguinte, partindo do pressuposto que o turista terá um certo orçamento para gastar num destino, quanto maior for a componente afeta ao transporte, menor será a componente que poderá ser afeta a outras rúbricas, como as despesas gerais diárias, despesas que possam fazer entretenimento e lazer, visitas a museus. Agora, da informação que vai sendo recolhida, obviamente que as ilhas têm esse handicap. Acha que é preciso tomar alguma cautela ou alguma precaução perante esta questão da privatização da TAP? É uma questão... Pode influenciar na vinda de turistas aqui para a Madeira? É uma questão relativamente complexa. Eu confesso, digamos, que não disponho assim de elementos que permitem
permita responder. Agora, para a Madeira há todo o interesse em manter e reforçar o número de frequências, o volume das frequências, ligações, porque o transporte aéreo é uma questão fundamental, pela razão que já foi apontada. Se for possível obter preços médios no transporte aéreo que sejam relativamente aceitáveis, é uma forma de per si de atrair o turista e de permitir que ele tenha maior rendimento disponível para naquela operação ou para naquela estadia poder gastar noutros itens. Há ainda um outro aspecto que será necessário ter em linha de conta: a fração de turistas que pretende gerir, digamos, todas as suas opções, o que significa irá comprar o alojamento de forma independente de transporte aéreo. Quanto menor for a rúbrica que ele irá gastar no transporte aéreo, maior também a probabilidade de selecionar o destino. Dr. António Almeida, como Presidente do Observatório de Turismo da Universidade da Madeira e também como investigador, em que áreas é que acha que a Madeira podia apostar ou reforçar a sua promoção? Turismo de natureza, turismo ligado ao turismo rural, turismo de desporto, turismo radical? Qual é a área que a Madeira devia reforçar a sua aposta? Talvez possa, se me permite, adicionar duas observações. Uma primeira razão resulta do trabalho que é feito por nós e também do caráter científico e relativamente rigoroso e objetivo que queremos dar. Digamos que a tomada de decisão deveria, obviamente, certamente que é isso que acontece quer na Madeira, quer nas regiões, devia basear-se num perfil do turista relativamente atualizado, em que permitisse identificar subgrupos, ver qual é a dimensão desses subgrupos e relativamente a esses subgrupos quais são os seus principais interesses em termos de escolha do destino. Depois, é necessário também ter em conta o resultado de experiências que têm sido feitas noutros destinos. Alguns destinos da bacia do Mediterrâneo já entraram numa relativa fase de consolidação e de estabilização há algumas décadas atrás. Foram obrigados, obviamente, a tomar medidas para continuar a manter o crescimento no número de turistas, mas creio que também será extremamente interessante ver as iniciativas que têm sido feitas noutros destinos. O que ainda se conclui é que o produto principal que atrai turistas para determinada região, digamos, continua a ser o produto mais relevante nas décadas ou nos anos à frente. Pode-se introduzir alguns elementos de variabilidade que permitem justificar a atração de outros turistas e permitem criar a percepção que o destino tem novas valências ou novas componentes ou novas atrações para atrair o turista, mas o turista que procura a região insular procura, digamos, a satisfação de determinadas necessidades. Se de repente, ou num curto período de tempo, se procura fazer uma completa inversão da trajetória e oferecer um produto, talvez, que se afaste muito do que será a tradição histórica, isso pode levar a alguns problemas em termos da imagem mental que é formada na mente dos consumidores. O que é que também pode ser referido? A procura é extremamente heterogénea. A questão que se colocará é se determinados segmentos são sustentáveis do ponto de vista económico. Porque ao fazer estudo de segmentação, detecta-se às vezes que se pode constituir 4 ou 5 grupos em termos de consumidores, são relativamente homogéneos, têm idade média similar, em termos de nacionalidade também existe algum padrão lógico, mas depois a dimensão desse segmento pode ser relativamente reduzida, o que significa, se forem feitos investimentos para satisfazer aquela clientela específica, pode não haver rentabilidade. Um aspecto que eu julgo que é importante é, em termos europeus, a quantidade de estudos sobre os destinos, sobre a imagem de destino, sobre a procura turística é relativamente elevado. Contém imensas lições que podem ser analisadas e ver a sua capacidade de implementação. Mas a Madeira tem de reforçar a sua imagem e tem de apostar mesmo no turismo da natureza, é isso? A razão principal que aparece nos questionários que justifica a procura de destino é ainda a questão da natureza, o verde, a paisagem, associada a questões de bem-estar. Acha que há espaço para o crescimento do turismo rural, digamos assim? As estatísticas indicam um crescimento sustentado, regular, é um segmento que tem algum peso, embora possa referir, tendo em conta os dados estatísticos publicados, que o seu peso tem tido crescimento, mas o peso não se compara com o mainstream, com o produto tradicional. O Observatório do Turismo está sediado aqui na Madeira, na Universidade da Madeira. Sim. E a Ilha do Porto Santo, como é que é? Como é que é feita essa investigação? Vai ser feito algum trabalho específico nessa área? Neste momento há uma tese que já foi defendida, tem alguns dados interessantes sobre o Porto Santo. O objetivo é, à medida que for havendo recursos, disponibilidade, tese de mestrado, ir-se alargando o estudo que tem sido feito. Por exemplo, neste momento estou a auxiliar 4 alunos nas suas teses de mestrado e eles foi dada a sugestão e os alunos abraçaram essas sugestões de começar a estudar subtópicos como a gastronomia, o impacto das alterações climáticas na percepção que os turistas têm sobre a região.
Eu creio que uma forma de também se criar, aumentar o volume de conhecimento científico disponível ao nível das teses de mestrado, os alunos abraçarem esta área, porque há de facto muitos aspectos diferentes que podem ser estudados e que podem permitir aumentar o nosso conhecimento sobre as matérias. É possível levar mais turistas ao Porto Santo depois dessa investigação? É que vai saber, é isso? A informação disponível pode ajudar os operadores a tomar decisões comerciais e decisões operacionais baseadas em dados factuais, permite melhorar a qualidade da tomada de decisão. O objetivo do observatório é monitorizar, observar, fornecer informação, fornecer pistas de leitura, entre aspas, para os operadores. Agora, o nosso objetivo é mais ao nível da informação, do tratamento de informação, a tomada de decisão, depois terá que ser feita, obviamente, pelos operadores, mas sem informação factual, a tomada de decisão, obviamente, também é afetada. Agora, o Observatório, em termos de sugestões, de formulação de sugestões, terá que ter um papel, digamos, muito comedido. O nosso objetivo é monitorizar, observar, utilizar técnicas estatísticas para permitir obter resultados válidos, a parte, digamos, decisória, caberá aos operadores. Dr. António Almeida, uma última questão. A importância do turismo de cruzeiro aqui para a Madeira. É um mercado que está em crescimento, neste momento nota-se uma certa recessão. Que dados é que tem acerca disto? Os dados indiciam, e estou-me a basear nos resultados de uma tese de mestrado, indiciam, digamos, índices de satisfação e de qualidade muito positivos. O mercado de cruzeiros permite, digamos, reposicionar a ilha com o mar. Tem também fortes ligações históricas em termos globais ao mercado em crescimento e também os dados indicam que é um dos produtos turísticos que maiores índices de qualidade e satisfação oferece. Nesse sentido, há todas as vantagens em se continuar a potenciar o crescimento do mercado de cruzeiros e que oferece também uma alternativa ao mercado tradicional que nós temos, que está dependente do transporte aéreo. Dr. António Almeida, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos desta forma um ponto final neste programa, a entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite.